eu abrir a apostila de vocês aqui. Porque já são 10h06. Uhum. Então, pessoal. A gente entra na live 10h40 de novo, daí da Silmar. Tá, então ainda mais eu tenho que correr para daí não dar eu não entrar no horário da Silvana, da Silmar. Então, Silvana, até você. É vocês que confundem minha cabeça. Até eu vou no mercado e falo que meu nome é Paloma no cartão de crédito. Vocês que me confundem. Então é o seguinte, a nossa prova, ela vai ser na próxima terça-feira, dia 30, ou seja, que nem eu falei, é a data limite para a gente lançar nota. Se alguém não fizer a prova, eu acho que automaticamente acaba ficando de recuperação. Não vamos ter como repor essa nota por enquanto. Aí só vai repor em agosto. E a gente ainda está vendo como que vai ser essa reposição, né? Do pessoal que vai ficar de recuperação. A nossa prova, ela vai ser só da apostila, o módulo 14. Nossa prova vai ser toda do módulo 14 e fala sobre os princípios da óptica geométrica e da reflexão da luz, tá? Então, esses aqui são os exercícios... A gente vai fazer só em agosto? Não entendi. Fala de novo, Gabi. O 15 e 16 é só em agosto. Então, Isso. Exatamente. A nossa prova, estamos no módulo 14, aí a partir de agosto, módulo 15, tá? E daí por diante. E também em agosto, a gente ainda não sabe se vai ser tanto presencial quanto EAD ainda. Em agosto também vai começar a fazer as recuperações, né? Quem ficou no primeiro bimestre, quem ficou no segundo, quem ficou nos dois, e daí por diante, tá? Então, nossa prova é do módulo 14. Aqui estão os exercícios que eu pedi para vocês estarem me entregando hoje cedo. Então, eu vou estar corrigindo eles. Vai ter uns bem, né, de caráter semelhante na prova. E qualquer dúvida aqui, vocês me chamam, ok? Vou começar a corrigir aqui. Então, o primeiro exercício fala o seguinte: a distância da Terra à Lua é estimada em 390 vezes 10 a terceira quilômetros. Quanto tempo a luz refletida pela Lua leva para chegar à Terra? Considere que a luz se propaga no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, a luz, a gente considera que ela se propaga em um movimento uniforme. E sua velocidade, ela é correspondente pelo intervalo de tempo. Então, aqui, ó, a gente tem a fórmula, a velocidade igual a distância dividido pelo período de tempo. A velocidade, a gente já tem aqui, ó, que é 3 vezes 10 a quinta. E o D, a gente já tem, que é 390 vezes 10 a terceira. Portanto, a gente só tem que achar o quê? O período de tempo. Então, a gente só tem que achar aqui o ΔT. Então, portanto, é só a gente isolar o ΔT para cá e aplicar na fórmula aqui, ó. 30 vezes 10 a quinta é igual a 390 vezes 10 a terceira, dividido por ΔT. Então, isola o ΔT, passa para cá, portanto, ΔT vai ser o intervalo de 1,3 segundos, tá? É só aplicar na fórmula. Dois. A distância do Sol ao centro da Via Láctea é de aproximadamente 26.000 anos-luz. Transforme essa distância em quilômetros. Compare a distância obtida com a distância da Terra ao Sol, que é aproximadamente de 150 vezes 10 a sexta quilômetros. Então, um ano-luz, ele é aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Voltou aí, Gabi?
Então, é 9,5... Voltei, perdão. Beleza. 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Isso equivale a um ano-luz. O exercício fala aproximadamente 26 mil anos-luz. Então, é só multiplicar esse valor por 26 mil. Então, vai dar 2,5 vezes 10 a 17 quilômetros. Então, se a gente for comparar a distância do Sol ao centro da Via Láctea com a distância da Terra do Sol, a gente só vai ter que pegar o ano-luz e dividir pela distância, tá? Então, a gente só transformou o ano-luz aqui em quilômetros, a gente dividiu pela distância, que também está em quilômetros, portanto, a distância é 1,7 vezes 10 à nona. Ou seja, a distância do Sol ao centro da Via Láctea vai ser de aproximadamente 1,7 bilhão de vezes maior do que a distância na Terra, da Terra até o Sol, tá? Aqui, ó, considere as seguintes fontes de luz: o planeta Terra, o filamento de uma lâmpada incandescente acesa, um palito de fósforo apagado, o planeta Júpiter, os satélites de Júpiter descobertos por Galileu Galilei, um cartão magnético e o sistema de estrelas Alpha Centauri. Classifique essas fontes de luz como fontes de luz primárias ou fontes de luz secundárias. Então, para quem não lembra, as fontes de luz primárias, elas são aquelas que emitem o quê? Emitem luz própria, que é o caso do Sol, por exemplo. Já as fontes de luz secundárias são aquelas que recebem a luz dos corpos que têm luz primária. Fontes de luz secundárias não emitem luz própria. Então, com os exemplos que ele deu aqui, ó, quem é fonte de luz primária é o filamento de uma lâmpada incandescente acesa e o sistema de estrelas de Alpha Centauri. Então, todos eles emitem luz própria. Então, são fontes de luz primárias. Todos os outros exemplos que está ali, o planeta Terra, um palito de fósforo, o planeta Júpiter, todos eles recebem luz de outras fontes. Não têm luz própria. Portanto, são fontes de luz chamadas de secundárias, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Falem comigo. Não, professor. Não, tem não. Beleza. Vamos para a próxima página. Aqui, ó. 4. Esquematize a posição relativa dos astros Sol, Terra e Lua durante um eclipse total da Lua. Identifique a fonte de luz, o objeto opaco e o objeto anteparo. Então, esse aqui, ó, seria bom vocês terem feito um desenho, né, na resolução do exercício. Então, aqui, ó, a gente tem o Sol, que é a nossa fonte de luz, né? Aqui a gente tem o planeta Terra, certo? Então, o eclipse lunar total, ele ocorre quando a Lua penetra na região da sombra determinada pela luz do Sol na Terra. Então, o Sol aqui é a fonte de luz, a Terra, ele atua como um objeto opaco, né? Ou seja, não deixa a luz atravessar aqui, e a Lua acaba sendo o anteparo, tá? Um aluno nota a sombra de um poste projetada no solo. Com uma trena, ele mede o comprimento da sombra e encontra o valor de 2 metros. No mesmo instante, o aluno que tem 1,7 metros de altura e está próximo ao poste, pede a um colega que meça o comprimento da sua sombra, e o valor encontrado é de 68 centímetros. Com essas medidas, eles calculam a altura H do poste. Qual que é o valor que foi encontrado? Então, quando o raio solar ele atinge uma pequena região da Terra,
ele pode ser considerado paralelo. Então, se ele é paralelo, a gente consegue utilizar a seguinte fórmula. A altura dividido pelo comprimento igualado pela altura dividido pelo comprimento. Como assim? Ó? O H maiúsculo, ele vai ser o quê? Ele vai ser a altura do poste. E o S maiúsculo, ele vai ser o comprimento da sombra do poste. O H minúsculo, ele é a altura do aluno, e o S minúsculo, ele vai ser o comprimento da sombra do aluno. Então, portanto, a nossa incógnita aqui é o H maiúsculo, né? A gente quer descobrir a altura do poste. Então, o comprimento do poste aqui, ó, é 2 metros. Depois, a altura do aluno é 1,70 m. E daí, a sombra do aluno está aqui, ó, 68 centímetros. Ou seja, o resto do exercício está tudo em metro. Então, aqui, ó, a gente não pode esquecer de converter. Então, aqui, ó, é 0,68 metros. Então, portanto, fazendo a aplicação aqui e isolando o H, a gente vai conseguir achar que a altura do poste será de 5 metros. Depois, acho que era 22. Aqui, ó. 8. Em uma aula de óptica geométrica, o professor de física fez várias experiências utilizando um espelho plano. Uma delas consistia em pedir a um dos alunos, Pedro, que se colocasse diante do espelho e a seguir se afastasse, mantendo-se na frente do espelho. O professor pediu aos demais alunos que construíssem um gráfico da altura H da imagem do Pedro em função do tempo. Altura em função do tempo. Então, para facilitar, ele apresentou 5 possibilidades. E qual dessas possibilidades seria a representação correta? Então, seria a alternativa C. Por que a alternativa C? Porque quando a gente tem uma imagem que ela está sendo fornecida por um espelho plano, ele vai ter sempre as dimensões do objeto. Então, a altura H da imagem, ela não vai variar com o decorrer do tempo. O que acontece? A altura da imagem, ela não se altera. O que se altera é o ângulo visual. E nesse ângulo visual, quanto... Bom dia. Bom dia. E nesse ângulo visual, quanto maior a distância, menor vai ser o ângulo visual. Então, se esse ângulo visual ele é menor, por isso que o objeto parece ser menor observado no espelho, mas não é necessariamente que ele está diminuindo de tamanho. É porque o ângulo visual do observador é pequeno. Então, portanto, a gente, consequentemente, vê a imagem pequena, tá? Como você deve escrever o seu nome em uma folha de papel para que a sua leitura diante de um espelho plano fique normal? Então, como você deve saber, quando você está com uma camiseta com alguma coisa escrita e você aparece na frente do espelho, a escrita fica ao contrário, certo? Então, para que a sua escrita ela fique normal, o que acontece? Você teria que escrever ao contrário. Então, você escrevendo ao contrário, diante do espelho, a escrita ela vai acabar aparecendo daí normal, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Falem comigo. Não, professora, de boa. Não, de boa. 10. O olho de um observador está na posição 0 diante de um espelho plano. Na verdade, eu acho que é um O, não é um 0, mas tudo bem. Durante quanto tempo o observador poderá ver a imagem de uma formiga F
que se desloca ao longo da reta R, da esquerda para a direita, com velocidade de 3 centímetros por segundo, conforme indica a figura. Considere cada quadradinho igual a 1 centímetro. Então, aqui, ó, essa figura, ela mostra o campo visual do espelho de acordo com o observador O aqui, ó. Então, o observador, ele vai enxergar a imagem dessa formiga durante o intervalo de tempo em que ela vai percorrer a reta de A até B. Então, o exercício falou que cada quadradinho equivale a 1 centímetro. Então, quantos quadradinhos eu vou ter de A até B? Então, se a gente contar aqui, a gente vai ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 1 centímetro vezes 12 vai dar o quê? 12. Então, novamente, aplicando a definição da velocidade escalar, igual a gente usou nos exercícios anteriores, a gente vai ver que V é igual a AB pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade a gente já tem, que é 3 metros por segundo, que o exercício deu. Aqui, ó, a distância de A até B a gente já encontrou que é 12. E, portanto, a gente tem que descobrir o ΔT aqui embaixo. Então, novamente, isolando o ΔT aqui, ó, e jogando 3 para cá e fazendo a divisão, a gente vai ter que o ΔT vai ser igual de 4 segundos, tá? Aqui, nessa figura, representa um observador de altura AB diante de um espelho plano. E o olho do observador, ele é representado novamente aqui pelo ponto O. Então, verifique se o observador consegue se ver de corpo inteiro. Então, note que o observador está aqui. Então, ele vai conseguir se ver de corpo inteiro? Então, não. Por quê? Porque olha o campo de visão aqui, ó. Então, conforme o campo de visão em relação ao observador, a gente vai concluir o quê, ó? Que ele vai conseguir ver desse pedaço para cima. Então, portanto, ele não consegue se ver de corpo inteiro aqui, de acordo com esse campo aqui, tá? Então, ele só vai ver aproximadamente aqui, ó, metade do corpo. Ele não vai conseguir se ver de corpo inteiro. Aqui, a 12. Considere a situação esquematizada na figura a seguir. Desenhe os raios de luz que partem dos extremos A e B do objeto, que sofrem reflexão no espelho plano e atingem o olho do observador no ponto O. Então, essa daqui a gente também tinha que fazer um desenho aqui, ó. Então, partindo do ponto A e B, a gente vai ter aqui, uma reflexão aqui. Aqui a gente vai ter o ponto pontilhado, que é do nosso O'. Ele vai bater aqui, ó, e ele vai refletir no ponto O aqui. Ou seja, ele bate aqui e daí ele vai vir no ponto aqui do observador. E aqui ele vai formar o quê? Ele vai formar uma imagem paralela do outro lado do espelho. Esse pontinho tracejado, conforme a gente viu nas aulas anteriores, quer dizer o quê? Que a gente está formando também aqui, ó, um ponto paralelo de observação do outro lado do espelho, tá? E aqui, a 13, fala o seguinte. Um observador de 1,80 m de altura, ele está em pé diante de um espelho plano retangular que foi fixado em uma parede vertical. Para que o observador possa enxergar sua imagem inteira, a altura mínima do espelho deve ser de... Então, é o seguinte. A altura mínima do espelho, ele tem que ser o quê? A metade da altura do observador. Então, aqui o exercício fala que o observador tem o quê? 1,80 m. Então, 1,80 m dividido por 2 é 0,9 metros. Então, essa é a altura mínima que tem que ter o observador. Então, portanto, tem que ser aqui, ó, ou a B ou a C. E o espelho, ele deve ser fixado numa determinada posição de uma parede vertical, para que ele consiga
enxergar a sua imagem inteira. Então, portanto, aqui, ó, a alternativa correta, ela é a alternativa C. Então, para que o observador possa enxergar sua imagem inteira, a altura do espelho deve ser igual a 0,9 metros e deve ser fixado em uma determinada posição em uma parede vertical. Então, dessa forma, ele consegue se enxergar, perdão, de corpo inteiro. Pessoal, os exercícios eles vão até aqui, então ressaltando, a prova de vocês vai até aqui. Ficou alguma dúvida nos exercícios? Ficou não. Não, professora. Não? Certeza? Pessoal, só relembrando, quem tiver exercício em atraso, me entrega até sexta-feira, que eu vou estar considerando. Eu já estou fechando a nota de vocês, vou começar a corrigir o trabalho bimestral de vocês. Já estou fechando as notas. Quem tiver algum trabalho em atraso, por favor, me mandem até sexta-feira. Se não souber qual atrasou, me procura. Eu tenho a planilha com as atividades de vocês, tudo certinho. Fala, ai, professora, eu esqueci de entregar, mas eu não lembro o que eu esqueci de entregar. Eu vejo para vocês, tá? Mas daí eu vou aceitar até sexta-feira, porque eu já estou no período aí de fechar as notas do segundo bimestre, tá? Ô, professora, você consegue ver o meu? Consigo sim. Eu Beleza. já vejo e eu chamo você no privado. Tá bom, obrigada. Não vai, que nem eu falo, não vai valer a mesma coisa de quem me entregou no período certo, mas pelo menos já dá uma melhoradinha aí na nota, entendeu? Sim, sim. Professora, você Pode consegue falar. ver para mim se eu tenho? Eu acho que eu entreguei todos, mas você consegue ver? Consigo sim. Eu dou uma Obrigado. olhadinha e já chamo vocês. Tá bom, beleza. Fechou, pessoal? Então, até aqui, sem dúvidas para a prova de física? Sem dúvidas. Pessoal, então é o seguinte, vou encerrar nossa aula por aqui. Nossa última aula do bimestre. Aproveitem depois, né, das provas de segunda e terça. Gente, aproveitem para descansar, para ler, para ouvir música, jogar videogame, qualquer coisa que seja do conforto aí de vocês, que a gente passou por um período muito conturbado, então eu acho que a gente merece aí dar uma upada no Overwatch aí, escutar uma musiquinha. Então aproveitem bastante esse mês para agosto, daí Minerar a uns gente voltar aí. diamante. Então. Pode deixar, professora. A gente vai aproveitar bastante as férias. Para daí em agosto a gente voltar com tudo aí, independente se ainda seja, né, no EAD ou seja no presencial, a gente ainda não sabe direito, né? Mas beleza, então, pessoal, eu vou encerrar. Gabi, Matheus, eu vou ver as atividades de vocês e já chamo vocês. Se alguém É só tiver entrar no atividade portal. também. Beleza, professora. É só entrar no Obrigada. portal, vai ter parte de atividades. Beleza, você coloca o professora, anterior, obrigado. aí mostra qual que você entregou e qual que você não entregou. Eu também tenho uma planilha para meu acompanhamento, então ali eu tenho a data certinha, eu já vejo, tipo, você não entregou tal dia, tal dia, tal dia. Entendeu? Entendi. Como que faz isso, MM? Você vai entrar na matéria, aí vai estar, tipo, química, aí você vai em atividades. Aí vai ter, tipo, vai estar escrito próximo e uma setinha pra baixo. Aí você clica lá e escolhe anterior. Aí vai aparecer todas as lições que já foi e anota. Aí se tiver 0 de 0, é porque você não entregou. Entendi. Ou você entregou e fez tudo errado, entendeu? Aí você tem que ver isso aí. Não, mas na verdade, Entendeu. o MM, eu lanço a atividade para vocês verem lá, certo? Ó, vocês têm que fazer página tal, tal, tal. Só que eu não lanço nota naquela atividade, entendeu? Eu pego todas as atividades que vocês fizeram e daí, por exemplo, quem fez tudo certinho, bonitinho, tá lá com 10. Daí, a Mas pessoa... também mostra também. Mostra Sim, também? tipo, mas Não também sei. mostra, se você entrar, mostra o que você entregou também. Aí se não Tá. tiver nada, é porque você não entregou nada. Sim, isso é verdade. Mas eu não dou nota assim, por exemplo, a gente teve aí, sei lá, 10 atividades semanais ao longo do bimestre, chutando alto. Então, eu não vou lá e Não, qualifico uma por uma, entendeu?
Daí eu gero uma Não, nota tipo, eu geral. quero dizer, tipo, é pra você, tipo, definir o que é, por exemplo, o estado sólido. Aí você, sei lá, fala o que é luz. Tem nada a ver com a coisa. Provavelmente você não vai aceitar, entendeu? Uhum, É isso que eu quis exatamente. dizer. Mas beleza, então, pessoal. Vocês olham e eu também dou uma olhada aí pra ajudar vocês. Fechou? Beleza. Então, pessoal, se a Fechou. gente não se falar, boas férias aí pra todo mundo. Aproveitem bastante. Valeu. Até mais, Minera gente. bastante diamante em sua homenagem. Obrigado. Tchau, professora. Falou, pessoal. Falou. Tchau.